curado e os discípulos não puderam curá-los. Os discípulos estavam sozinhos, Cristo tinha-se ausentado com 3 apóstolos e esses discípulos não puderam curá-lo. Então estavam os fariseus, as autoridades que estavam sempre a procurar minar a vida de Cristo e daqueles mais próximos, procurar dificultar ao máximo o trabalho do Senhor, puseram em causa o trabalho dos quais eles tinham sido incumbidos, a missão que Cristo lhes tinha dado também a eles, de também curarem os enfermos, de expulsarem os demónios, e porque eles não tinham conseguido. Portanto, aquele jovem estava possesso de um espírito mudo e surdo e não podia, não puderam curá-lo. Ora, nós podemos comparar este episódio com aquilo que acontece quando, no Antigo Testamento, Moisés desceu do Monte Sinai para trazer as tábuas da lei para o povo. E de que forma é que ele foi recebido pelo povo quando ele esteve ausente? Ele esteve ausente 40 dias na presença de Deus, Moisés, e depois, quando desceu, trazia as tábuas da lei, as tábuas que serviram como lei, como regulador da vida dos judeus. E como é que ele foi recebido? Nós sabemos. Eles, entretanto, tinham entrado em confusão também, pensar bem, ele nunca mais desce, no que é que vai acontecer, nós estamos sozinhos, já não temos Moisés, já lá vão 40 dias, o que é que fizeram? Fizeram o bezerro de ouro. Portanto, derreteram aquilo que eles tinham em peças de ouro, joias, etc., e fizeram o bezerro de ouro. E adoraram o bezerro de ouro, em vez de adorarem ao verdadeiro Deus. E quando Cristo, nos já passados muitos séculos de Moisés, Cristo desce do Monte Tabor, depois da sua transfiguração, perdão, peço desculpa que a garganta não está a ajudar, acontece qualquer coisa parecido. Aqueles que andavam em torno dos discípulos estavam também a causar confusão no povo judeu, nas pessoas que acompanhavam Cristo, nos discípulos, pondo em causa o trabalho do próprio Mestre, do próprio Messias, que estava entre eles. E como é que o Senhor resolveu esta situação? Portanto, o Senhor, naturalmente, que não há nada que seja impossível ao nosso Senhor Jesus Cristo de resolver e de curar e de fazer todos os milagres possíveis. Cristo só não faz os milagres que não são úteis para a nossa salvação. O que é que isto significa? Significa que, ao longo da sua vida pública entre nós, o Senhor não curou todos os cegos, todos os coxos, todos os surdos, todos os paralíticos, todos os que estavam possessos do demónio, não curou todos os que apareceram. Curou uma boa parte deles, mas não todos. E porquê? Porque a cura, e isto é agora um tema que as pessoas dão muita importância, que é a questão da saúde. É das coisas que as pessoas mais desejam uns aos outros e pensam que é o mais importante para nós, é termos saúde. Naturalmente, se a pessoa tem problemas de saúde, a pessoa está limitada. A pessoa gostaria, por exemplo, de exercer a sua profissão na plenitude, e através do exercício da sua profissão poder retirar o sustento necessário para a sua família, e isso é de facto um fator importante. Nós temos saúde para podermos trabalhar e podermos trazer esse mesmo proveito para o bem da nossa própria família. Isso é importante. Mas, às vezes, nem sempre a saúde é tudo. A saúde não é tudo. Porque pode acontecer que, se alguém não estiver animado com essa boa vontade de querer trabalhar, de querer
fazer coisas positivas, querer estar ao serviço dos outros, querer ele próprio ser uma dádiva de amor na sua vida, para a sua família, para todos aqueles que lhe são mais próximos, se for alguém que vive de uma forma egoísta, vamos agora supor um caso, vamos supor alguém que está viciado na droga, por exemplo. Alguém que está nesse vício como qualquer um outro. Isto é apenas um exemplo. Tem esse vício, mas no resto tem boa saúde. O que é que acontece? Ele pode deslocar-se livremente para andar à procura, onde é que encontra droga, onde é que consegue arranjar dinheiro para a droga, e vai sempre andar para um lado e para o outro à procura de poder alimentar o seu vício. Mas supondo que essa pessoa teve um acidente, teve que ficar de cama, então pelo facto de ter ficado de cama devido a esse acidente, já não pode fazer essa movimentação que ele fazia anteriormente, já não pode ir à procura de droga, já não pode arranjar dinheiro para a droga, e pelo menos durante esse tempo em que ele fica de cama, acamado, não tem como alimentar o seu vício. Então, se calhar, do ponto de vista da sua própria saúde, aquilo que é o mal que lhe aconteceu do acidente que teve, pode tornar-se num bem se ele souber aproveitar e souber ele próprio desligar-se desse vício que ele tinha. E é uma oportunidade excelente que Deus lhe dá, através desse acidente, que à partida é uma coisa negativa, é uma coisa que ninguém deseja ter esse tipo de situações, mas pode tornar-se num fator positivo e ajudá-lo a libertar-se de um problema de saúde mais grave que ele tinha, que era esse vício que por si próprio ele afasta-nos de Deus. Qualquer vício, qualquer pecado que é repetido e repetido e se torna um vício, ele em si próprio ele tem essa capacidade de nos afastar de Deus. A pessoa que está escravizada por essa mesma situação não tem a capacidade de plenamente ir à igreja, rezar, pedir o perdão dos seus pecados, confessar-se, porque está, de certa forma, dominada, está subjugada, escravizada por esse mesmo vício, seja ele qual for. E muitas vezes, nós temos uma tendência a nós olharmos assim, com uma certa sobranceria e pensarmos, essa coisa eu nunca vou, eu nunca vou fazer esse pecado de ir para a droga, ou ir para isto, ou ir para aquilo. Eu não vou fazer nunca. E tentar olhar com alguma sobranceria, assim, com alguma indiferença, as pessoas que se deixam levar por esse tipo de situações. Mas não estamos livres de cair noutras. E o problema é esse, é que qualquer meio, qualquer desvio que surja na nossa vida, que nos afaste de Deus, é ótimo para o demónio, porque o demónio é isso que ele procura. O demónio não procura que nós tenhamos todos os vícios do mundo, para que através de todos esses vícios nós estejamos afastados de Deus. Não, basta um desses desvios que pode ser o suficiente para nós nos afastarmos de Deus. Então temos de estar atentos, vigilantes, no sentido de não olharmos assim dessa forma, como se, coitado, não sei o quê, não soube resistir a essa situação, mas se calhar, eu sou capaz de resistir a essa situação, mas a tantas outras, se calhar não sou capaz. Então eu vou acabar por cair na mesma, no pecado, e estou a julgar as outras pessoas que têm esse tipo de problemas. Então, agora voltando ao Evangelho, nós vemos como tão facilmente a nossa natureza humana é capaz de, quando se sente de alguma forma afastada, ou pensa que está afastada de Deus, ou então Deus retira-se um pouco para nos deixar e ver até que ponto é que nós nos mantemos fiéis
há aquilo que é a lei do Senhor, começou, falámos no Antigo Testamento, depois aquilo que foi transmitido pelos profetas e depois aquilo que foi transmitido pelo próprio Cristo, já no Novo Testamento. Então, cada uma destas fases, nós fomos ensinados, fomos instruídos por Deus para nos mantermos no caminho. E que caminho é esse? É o caminho que conduz à salvação. É restabelecer em nós aquela comunhão que foi perdida desde os nossos primeiros pais. Adão e Eva pecaram, com esse pecado que eles cometeram, também todos os seus descendentes, que somos todos nós, herdámos essas consequências e também todos nós pecamos, e com isso nós arriscamos a não conseguir restabelecer essa mesma comunhão que existia antes desse mesmo pecado e que, através da Igreja, Cristo veio trazer a possibilidade de nós nos arrependermos desses mesmos pecados, de fazermos metanoia, prostrarmos diante de Deus com o nosso corpo e arrependermos com a nossa alma desses mesmos pecados cometidos e dessa forma restabelecermos a nossa comunhão com Deus. Essa é a única maneira de fazermos. Neste caso, no Evangelho, os discípulos não conseguiram curar porque aquele demónio era mais forte, digamos assim, que outros tipos de demónios, e era necessário uma vida mais entregue a Deus, no sentido, como o próprio Senhor disse, que era necessário vencer este demónio através da oração e do jejum. Ora, estes são preceitos que são duas das práticas necessárias que nós devemos tentar manter durante este período da Quaresma em que nos encontramos. Há ainda um outro a acrescentar, que também já foi falado, o nosso metropolita também o falou nos domingos anteriores, que é a esmola. Portanto, estes três atos que nós podemos praticar e devemos e somos aconselhados e convidados a praticar durante a grande Quaresma, jejum, oração e esmola, é necessário que esses três façam parte da nossa vida neste período. Porque qualquer um deles isolado não tem qualquer valor. Como o nosso metropolita disse no domingo passado, quem se preocupar só em jejuar, não tem nada de extraordinário. Os demónios também jejuam e fazem um jejum mais perfeito que o nosso. Eles nunca comem nada. Eles não necessitam de ingerir nada. Nós necessitamos. Então fazemos jejum e através do jejum nós purificamos. Mas é importante jejuarmos, mas só o jejum não chega. É necessário a oração. Com a oração nós entramos mais em sintonia com o próprio Deus. Dialogamos com o Senhor e através desse diálogo nós cortamos um bocado aquilo que são as nossas relações, os nossos relacionamentos horizontais, no sentido das coisas terrenas, apenas estarmos virados para as coisas deste mundo, das necessidades que nós temos neste mundo, mas utilizamos uma dimensão vertical na nossa vida, que é, através da oração, nós estarmos em diálogo, em conversa com o nosso próprio Deus. Mas mesmo assim, estas duas coisas só por elas próprias não chegam. Porque, e depois o que é que nós fazemos da nossa vida? Eu posso jejuar, posso fazer muita oração e fecho-me em casa no meu quarto, fico lá fechado o tempo todo da Quaresma e não faço mais nada. Será que isso é algo que é esperado de um cristão fazer? Não. Então, qual é o meu relacionamento com os meus irmãos? Com aqueles que estão à minha volta, sobretudo com aqueles que têm necessidades, não apenas necessidades materiais, alguns que têm muita dificuldade em encontrar alguma coisa para pôr na mesa, para dar aos seus filhos, por exemplo, e que nós podemos ajudar, ou alguns que não tenham necessidades materiais, até estão bem desse ponto de vista, mas precisam de algum conforto, de algum apoio,
de alguma motivação, de encontrarem Deus, convidá-los a vir à igreja, estarem na igreja, participarem nas celebrações, dar-lhes um apoio, dar-lhes uma mão amiga. Isso é necessário nós fazermos também. Portanto, essa esmola tem vários níveis, várias formas de nós podermos estender a mão ao nosso próximo. Portanto, esse estender a mão, como dizia, pode ser de muitas maneiras. Devemos estar atentos às necessidades que as pessoas têm e dar-lhe aquilo que elas necessitam. Isto é muito importante, porque senão, como dizia, nós fechamos num quarto durante a quaresma toda e jejuamos, oramos, mas isso só não chega. A esmola também é importante. Então, hoje, no Evangelho de hoje, o Senhor, neste caso, o Senhor fala-nos especificamente da oração e do jejum, e noutros Evangelhos também está a parte que tem a ver com a esmola. Vou ainda dizer umas palavras sobre o santo que é comemorado hoje, que é São João Clímaco. Portanto, este domingo da quaresma é dedicado à memória de São João Clímaco. E São João Clímaco é um santo que foi abade iguménio do mosteiro de Santa Catarina do Monte Sinai. Ele era um ilustre monge, um ilustre abade, alguém que tinha um grande conhecimento das coisas espirituais, e pelo conhecimento que ele tinha, houve um outro abade ali das cavernas que existiam ali no deserto, que havia monges que estavam assim espalhados por essas cavernas, e esse abade sentiu a necessidade de dirigir-se a São João Clímaco e pedir-lhe que fizesse uma obra escrita para ilustração de todos aqueles monges que viviam no deserto, para que eles pudessem alimentar-se com as palavras de sabedoria inspirada por Deus de São João Clímaco. E São João Clímaco, em obediência ao outro abade, fez uma obra que é a Escada das Virtudes, onde ele faz 30 degraus, no cimo dos quais está, cada um dos degraus corresponde a uma virtude, ou então aquilo que é a negação, uma virtude positiva ou uma virtude negativa. O que é uma virtude positiva e uma virtude negativa? Uma virtude positiva é, por exemplo, fé, esperança, caridade, fidelidade. Portanto, estes são os tipos de virtudes positivas. As virtudes negativas é não fazer qualquer coisa que é contrária às virtudes. Portanto, tanto de uma forma como da outra, é necessário ter em conta cada uma dessas situações. É abstermos de fazer algumas coisas e fazermos outras. Como nós lemos nos Salmos, aparta-te do mal, quer dizer, afasta-te do mal e pratica o bem, procura a paz e vai ao seu encontro. Ou seja, é necessário afastar-nos do mal, mas é necessário irmos ao encontro do bem. Não basta, por exemplo, uma pessoa que tem um problema, seja ele qual for, por exemplo, o álcool, o problema do álcool. O que é que eu vou fazer em relação ao álcool? Vou mentalizar-me, já não vou beber mais, já não vou beber mais, já não vou beber mais. Isto pode não chegar. Pode ser uma forma que não seja indicada para deixar de beber. O correto, o mais fácil de obter resultados será a pessoa dedicar-se a fazer alguma coisa de positivo. Na altura em que eu sinto a necessidade do álcool, em vez disso, eu vou fazer algo de positivo. Vou ter com aquela pessoa, por exemplo, que eu sei que está doente, que está lá em casa, está sozinha, não tem ninguém, não tem família. Eu vou lá ter com ela e vou fazer-lhe um pouco de companhia, vou animá-la, vou dizer-lhe que vamos ter esperança, com a ajuda de Deus tu vais poder sair dessa situação e vamos sempre pedir ajuda a Deus para que Deus te ajude e que dê forças, te dê ânimo. E com este ato ele deixa de ter necessidade de beber o álcool ou de fazer outra coisa que está, pronto, para a qual ele não consegue sair, um hábito, um vício mesmo. Isto é uma forma diferente
mas é uma forma mais eficaz, muito mais eficaz do que a pessoa estar somente a dizer não vou beber álcool, não vou beber álcool, não vou beber isto, não vou beber aquilo. Isto não é, digamos assim, a estratégia correta. Então, esta é uma forma positiva de encarar a situação. Isto, digamos assim, era em resumo aquilo que eu vos queria falar e não vou alongar-me. Quero desejar-vos a continuação de uma santa quaresma, de forma a que possam preparar da melhor forma possível a alegria da ressurreição que se aproxima e desejar-vos a todos uma santa semana e que Deus vos abençoe.